Olá, sou o professor Luiz Maggi, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que é uma equação diferencial. O exercício diz o seguinte: encontre a solução geral da equação, derivada segunda de y, menos 6 derivada de y mais 25y igual a zero. Lembra que a solução geral da equação é uma função y, né? Uma função que, ao calcularmos as suas derivadas de primeira e segunda ordem, substituindo na equação, o resultado é igual a zero. Nesse caso aqui não foi dito que tipo de equação que é em termos de que, né? Pode ser um y em termos de x, um y em termos de t. Nós vamos assumir que o y aqui, que nós queremos, né, é um y em termos de t. Ou seja, é um f de t. Nós temos uma função f de t, que nós não sabemos qual é, que quando nós derivamos a primeira vez, derivamos a segunda vez e substituímos nessa equação, o resultado é zero. Lembra que essa equação é um tipo de equação chamada de equação homogênea, e é uma equação de segunda ordem, que nós temos a derivada de segunda lá. E é uma equação que tem esse tipo, ela tem esse aspecto. A vezes a derivada de segunda ordem, mais B vezes a derivada de primeira ordem, mais C vezes a função, igual a zero. Nós chamamos esse tipo de equação de segunda ordem, né? Equação diferencial de segunda ordem, homogênea com coeficientes constantes, né? Perceba que o valor de A é 1, o valor de B é menos 6 e o valor de C é 25. Então nós temos coeficientes constantes para essa equação. Bem, como que nós resolvemos essa equação? Qual que é a forma da solução dessa equação? Lembra que a solução é um y de t. E esse y de t tem esse formato. O y de t, ele é igual a uma constante C1 vezes uma solução y1 particular dessa equação, mais uma constante C2 vezes uma solução y2 particular dessa equação. Então nós temos aí a forma dessa nossa função y de t. Como é que nós achamos essas funções y1 e y2, que são soluções particulares da nossa equação diferencial? Associando à equação diferencial uma equação de segundo grau. Nós associamos a essa equação uma equação do tipo A vezes lambda ao quadrado mais B vezes lambda mais C igual a zero. Né? Associamos aí. Nós temos um vídeo no canal, o link está na descrição, que mostra por que isso acontece. Associando essa equação diferencial, né, a essa equação diferencial e essa equação de segundo grau, perceba que nós temos três possibilidades para o delta. O delta pode ser maior que zero, o delta pode ser igual a zero e o delta pode ser menor que zero. Nessas três situações, na primeira, os valores de lambda, que são as duas raízes dessa equação, o lambda 1 e o lambda 2, eles são diferentes. E a solução geral nesse caso, o nosso y de t, que é essa solução geral para essa equação, ele vai ser uma constante C1 vezes um y1, que vai ter essa forma. E elevado ao lambda 1, que é uma das soluções dessa equação, vezes t. Mais o C2 vezes o y2, que vai ter a mesma forma, e elevado a lambda 2 vezes t. Então nós temos aí o primeiro caso. Se o delta for igual a zero, nós temos que o lambda 1 e o lambda 2 eles são iguais. E o nosso y de t vai ter esse aspecto. C1 vezes e elevado a lambda 1 vezes t. Perceba que o y1, né, é o mesmo nos dois casos. Mais C2 vezes t vezes e elevado a lambda 2t. Você tem uma pequena mudança aqui no y2, né, que seria a segunda solução, que é o t vezes e elevado a lambda 2t. Aparece um t aqui multiplicando. Esse caso aqui é o mais complicado um pouquinho, porque o nosso lambda ele é um número complexo.
Perceba que o delta é negativo, a formulazinha de Bhaskara lá, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a raiz de delta, se o delta é negativo, tem uma componente imaginária, e nós caímos no campo dos números complexos. Então o nosso delta aqui, sendo negativo, o lambda vai ser alfa mais ou menos beta i. Então nós vamos ter uma parte real e uma parte imaginária. E a partir daqui, a sua solução y de t vai ter esse aspecto C1 vezes y1. Mas como é que vai ser o y1 nesse caso? Vai ser o e elevado a alfa vezes t vezes o seno de beta vezes t. Então, você vai ter aí o y1 com esse aspecto. Mais C2, né? Mais C2 vezes o y2, que é o e, elevado a alfa vezes t, vezes o cosseno de beta vezes t. Então você vai ter essa pequena alteração aí no terceiro caso. Então como é que você resolve uma equação diferencial desse tipo? Primeiro, identifica qual é o tipo de equação. É uma equação de segunda ordem, tem uma derivada segunda ali. É homogênea, igual a zero. E os seus coeficientes são constantes. Então eu caio num desses três casos. E começamos a resolução associando a essa equação diferencial uma equação de segundo grau. Lambda ao quadrado menos 6 lambda mais 25. Tudo isso igual a zero. E aí eu vou verificar em qual desses três casos nós caímos. Perceba que o delta aqui nesse caso ele vai ser b ao quadrado, o b é menos 6, né? Então menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então b ao quadrado menos 4ac. Menos 6 ao quadrado é 36, então 36 menos com mais dá menos, 25 vezes 4, 100. Então o nosso delta é menos 64. Então nós temos aí um delta negativo. Se o delta é negativo, nossa solução geral vai ter esse aspecto, né? Eu tenho que achar os valores de alfa e beta, que são a parte real e a parte imaginária desse número completo. Porque o nosso lambda ele vai ter esse aspecto. O lambda é igual a, pela formulazinha, menos b, então menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de menos 64 dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Então aí, ó, menos b, né? Então menos b, menos 6, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de menos 64 dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Então os valores de lambda aqui eles vão ser iguais a menos com menos mais, então 6 mais ou menos. Lembra que menos 64 é 64 vezes menos 1. Raiz de 64 é 8. Raiz de menos 1 é a unidade imaginária. Então aqui a raiz de menos 64 é 8, que é a raiz de 64, vezes i, que é a raiz de menos 1. Tudo isso dividido por 2. Simplificando, o nosso lambda ele vai ser igual a 6 por 2 vai dar 3, mais ou menos 8 por 2 vai dar 4, 4i. Então nós temos aí os valores de alfa, né? Lembra que o alfa aqui, o alfa é 3 e o beta é igual a 4. Então nós vamos agora jogar aqui na nossa forma dessa solução geral para essa equação diferencial. Então o nosso y de t vai ser igual a C1 vezes o y1. Quem que é o y1? É o e elevado a alfa t. O alfa é 3. Então, e elevado a 3t. Vezes o seno de beta t. O beta é 4, vezes o seno de 4t. Mais C2 vezes o y2, né? O que é o y2? É o e elevado a alfa t, então e elevado a 3t vezes o cosseno
de 4t, né, que é o nosso beta igual a 4. Então essa aqui é a solução geral dessa equação diferencial que se encaixa no terceiro caso em que o delta é negativo. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Obrigado.